caminho a ser percorrido por quem compra ou constrói um imóvel. Existe toda uma documentação a ser providenciada para evitar problemas no futuro, mas muita gente acaba não regularizando o domicílio, seja pela burocracia ou pelos custos, o que traz insegurança para o proprietário e diminuição na arrecadação em impostos para o poder público. Uma lei que entrou em vigor em agosto deste ano facilita a regularização de casas em áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda e, assim, ajuda a colocar em prática o que está previsto na nossa lei maior. A Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei e, entre outras garantias, prevê o direito à propriedade. Para falar sobre a regularização de imóveis, eu converso com a advogada Lara Sanches, que atua na área civil. Doutora Lara, e a burocracia na regularização dos imóveis é muito grande? Há um passo a passo aí para quem já construiu e quer deixar tudo certinho? Bem, parece burocrático, mas eu entendo ser realmente muito necessário que as pessoas, ao realizar a regularização do seu imóvel, sigam todos os passos que estão previstos na legislação. E isso, Flávia, varia um pouco, porque às vezes o terreno ele é irregular, outras vezes o terreno é regularizado e a construção ela se torna irregular. Então, o passo a ser seguido, as medidas a serem tomadas, vai depender realmente da forma de aquisição do imóvel ou da forma com que ele se encontra. O imóvel ele pode estar sem a escritura pública, ele pode estar sem a carta de habite ou ele pode estar sem o registro no cartório de registro de imóveis, né? Que é um dos últimos passos aí no caso da regularização de imóveis. E onde buscar informações aí para saber o que a gente tem que fazer? O primeiro passo que ela tem que fazer é procurar realmente a prefeitura. Depois que ela procurar a prefeitura, ela pode também procurar os cartórios de notas, os cartórios de imóveis, né? Que ela vai obter realmente as informações necessárias, os documentos, os formulários que podem ser preenchidos para fins de regularização desse imóvel. E as irregularidades atingem todo tipo de imóvel. Mas ao longo dos anos, a legislação vem se adaptando para tentar buscar esses proprietários que vivem em situação precária e facilitar, assim, a regularização da propriedade. Vamos conferir a reportagem. Moradores do condomínio por 20 anos fizeram parte da estatística da informalidade das moradias, que vai desde casas de baixa renda a condomínios de luxo. Segundo o governo federal, a ilegalidade traz perdas econômicas ao país. Em alguns casos, União, estados e municípios deixam de arrecadar impostos como o IPTU, além do crescimento desordenado de cidades. Pois é, doutora Lara, ela falou ali das implicações de forma geral, mas e para o proprietário? Quais são essas implicações de se ter um imóvel irregular? São várias as implicações que eu consigo vislumbrar juridicamente, mas eu acho que a principal implicação é a perda do imóvel. Porque se ele não possui a sua regularização, ele não é tido como proprietário do imóvel. E se ele não é o proprietário formal, ele pode vir a perder esse imóvel. Outro ponto que eu acho também realmente alarmante é com relação às fiscalizações que podem ser realizadas pelas prefeituras, que podem ocasionar o pagamento de multas para esse proprietário que não regularizou a situação de seu imóvel. Bom, agora falando dessa nova lei que a gente citou no início do programa, o que ela diz? Quais são as implicações ali? De que forma que ela vai facilitar a regularização desses imóveis? Bem, a lei é 13.865, né, promulgada em agosto, publicada em agosto. Ela é uma lei extremamente importante porque ela dispensa o proprietário da emissão do habite-se para a realização de averbação e de registros de imóveis. E isso traz um benefício muito grande, a meu ver, porque essas habitações que estão previstas nesse artigo que alterou a Lei 6.815, elas são para unidades unifamiliares que estão irregulares ou construídas há mais de 5 anos, né? E quando a gente visualiza essa situação na prática, eu acredito que o legislador ele teve a intenção realmente de beneficiar o proprietário de baixa renda, que não tem a condição de arcar com os custos da regularização e da emissão da carta de habite-se, mas também ele pensou naquelas pessoas que se alocaram em determinadas regiões irregulares e que elas eventualmente não têm os projetos, elas não teriam condições de emitir o habite-se por causa de uma irregularidade passada. Então, eu acredito que é nesse sentido, é possibilitar uma regularidade daquele momento que a pessoa não consegue mais a documentação necessária, ela não consegue, por exemplo, ela comprou um imóvel
ela não encontra o antigo morador para realizar a escrituração, para poder obter o habites. A lei, doutora Lara, fala em áreas predominantemente ocupadas por famílias de baixa renda. Sim. Mas ela classifica o que são essas famílias de baixa renda? A lei não classifica, realmente esse conceito é um pouco abstrato, né? E ele precisa realmente ser definido para que as pessoas possam realmente receber esses benefícios conferidos por essa legislação. Isso seria também uma forma de aplicar aí o princípio da isonomia, tratar de forma desigual os desiguais, já que está beneficiando de alguma forma a população de mais baixa renda? Com certeza, né? Eu acho que, na verdade, essa previsão ela é o corolário do princípio da isonomia no seu aspecto material, porque ela utiliza-se de um critério financeiro, né, para dar igualdade aos cidadãos brasileiros, de alguma forma. Do ponto de vista legal, a pessoa não tem ali aquela propriedade formal, mas além disso ela pode ser responsabilizada futuramente por custos para essa regularização ou por multas possíveis que venham? Sim, com toda certeza, porque na verdade ele não é o proprietário formal do imóvel, mas ele tem a posse daquele imóvel e ele reside lá, então todos os ônus advindos desse imóvel é responsabilidade daquele que lá está residindo, né? Então, por exemplo, se ele for multado em razão da ausência de regularização, ele é o responsável pela multa. Qualquer eventualidade com relação a esse imóvel, a responsabilidade é dele. Além do risco que eu já falei realmente de perder futuramente esse imóvel, né? Que acho que é o pior deles, Eu acho que é o pior deles, com certeza. E por falar em negociação de imóveis irregulares, nós temos mais uma questão a ser abordada com as nossas convidadas. Pode mostrar aqui. O imóvel que não é regularizado pode ter financiamento? Doutora Lara, essa é uma questão importante também, né? Porque muita gente não tem condição de comprar à vista. Pode ser financiado ou não? Realmente, as imobiliárias, elas realmente não colocam em suas carteiras de imóveis que não estão regularizados. Da mesma forma que os bancos financiadores, eles têm uma exigência muito grande com relação à regularidade e à documentação. Eles não aceitam imóveis irregulares para financiamento. E nós vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. O imóvel pode ser regularizado mesmo que ele tenha muitas dívidas como água, luz e IPTU? Doutora Lara, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Um imóvel que não é regular, ele tem a obrigação de pagar o IPTU como qualquer outro, mesmo que não tenha infraestrutura no local? Sim, sim. Um outro fator negativo da ausência de regularização é justamente isso, que o IPTU do imóvel irregular, ele ainda é mais caro para o proprietário. Porque a base de cálculo do IPTU, ela é calculada com base no valor do terreno, não com relação à área construída. Então, quando o terreno está irregular, o proprietário ele deve o IPTU e paga como se apenas fosse um terreno. Essa diferença no valor é realmente uma questão de cada município, porque para o município é ruim haver terrenos que não estão habitados ou que não estão construídos. E falando agora das dívidas, é preciso quitar todos os débitos antes de regularizar ou são processos separados? Bem, depende do momento que vai ser feita essa regularização. A regularização do habite, ela exige a quitação de todos os débitos. Agora, para o registro no cartório, você não pode ter débito com relação à IPTU. A luz e a água, nesse momento, eles realmente não são exigidos. Então, se a pessoa já tem a carta de habites para realizar a averbação, ela tem que estar aqui com o IPTU. E no caso do comércio é ainda mais importante ter a regularização, né, doutora Lara? Porque está mais sujeito à fiscalização? Mais sujeito à fiscalização, o número de documentos ele é maior realmente, precisa do alvará de funcionamento, dependendo da atividade que aquele comércio vai realizar, precisa da fiscalização dos órgãos de controle, para que tudo funcione perfeitamente. Licenças do meio ambiente. É bem burocrático, mas é necessário, né? Mas é necessário. E será que as pessoas se atentam para a importância de regularizar o imóvel? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vamos ver juntos aqui. Muito importante, né? Ter o documento da gente, né? Comprovado por lei, né? Tudo bonitinho, direitinho. Segurança no futuro, né? Se tiver irregular, é bom regularizar. Muito importante a escritura. A escritura é fundamental. Que com a escritura você sabe que é dono. É muito importante porque a pessoa vai ficar seguro. Ele regularizado, você não tem segurança nenhuma. E aquilo não é seu. Ele regularizado, além de você ter a segurança de ser seu,
fica bom para todos. Você vai estar com os documentos tudo em dia, você pode garantir que é seu imóvel, né? É muito importante você estar com o seu imóvel regularizado, né? Para você poder depois cobrar do poder público, né? A regulação do imóvel é muito importante para o proprietário, né? Porque a partir do momento que ele está regularizado, você pode vender, pode negociar e fazer qualquer coisa com o imóvel. Doutora Lara, as pessoas bateram muito aí no que a senhora falou, né? Sim. Ser dono realmente do imóvel. Todo mundo atenta à propriedade. Exatamente. Esse é o ponto fundamental mesmo da regularização? Ninguém é dono de um imóvel, não vale aquele contrato de gaveta, como é que é? Com certeza, a regularização é muito importante. Muitas pessoas fazem esses contratos de gaveta, ele tem o seu valor jurídico, com toda certeza, mas a escrituração, o registro no cartório de imóveis, ele declara para a sociedade que aquela pessoa realmente é a proprietária. Um ponto que eu costumo bater bastante é, por exemplo, com relação, você compra um imóvel de uma pessoa, faz um contrato de gaveta. Aquele imóvel, se você não observar a matrícula dele, as averbações, porque a matrícula é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Se você não observar essa matrícula, a documentação, se ele está regular, se ele não está regular, você não consegue saber se aquela pessoa que te vendeu realmente é proprietário do imóvel. Já é um primeiro ponto negativo. Segundo, você não consegue realmente visualizar se aquele imóvel é objeto de algum litígio. Se tem alguém que está brigando por aquele imóvel, se ele estaria penhorado, se ele é um bem de uma outra pessoa e por aí vai. Então, eu acredito que o contrato de gaveta de forma nenhuma é recomendável. O melhor mesmo é o registro no cartório de imóveis. Não dá para a gente contar com a sorte, né? Não, com certeza não. Agora, essa questão do imóvel regular. Se a pessoa, por exemplo, tem esse imóvel e antes de regularizar, ela falece. Isso dá uma dor de cabeça danada para os herdeiros? Como é que eles fazem? Muita dor de cabeça. Aí vai realizar o inventário, né, a partilha daquele bem por meio de provas. Aí as pessoas vão ter que provar realmente que o falecido era dono daquele imóvel. Então fica bem mais difícil do que fazer um inventário com a documentação, com a matrícula, com a escritura, com o registro, com tudo correto, conforme manda a legislação. Como evitar problemas legalmente, doutora Lara, o que a pessoa tem que se atentar? Bem, eu acredito que a pessoa deve manter o seu imóvel regularizado. Caso ela vá adquirir um imóvel, não se deixar levar pelo preço mais baixo, procurar um imóvel que esteja com a escritura, realizar o procedimento correto, registrar, porque o registro no cartório de imóveis é a declaração da propriedade daquele imóvel. Se cercar de todas as informações necessárias para que ela tenha segurança jurídica de adquirir aquele bem.